sei se vocês acompanharam a coletiva do Rogério Ceni pós-jogo, né? Que foi uma coletiva bem sincera, né? Inclusive ele demorou bastante, né? Para ir para a coletiva e mesmo assim você percebeu o Rogério Ceni consternado ali pelo ponto perdido. Depois do apito final teve uma espécie ali de discussão, talvez ali com o Vitor Hugo, né? Isso às vezes parece bingo do rebaixamento, né? Técnico que briga com o jogador, enfim. Em que até que ponto isso também pode prejudicar, né? A gente sabe que o Rogério Ceni no São Paulo perdeu o vestiário, né? E assim, jogador de futebol não gosta de ser cobrado em público, né? E o Rogério cobrou em público ali logo depois do apito final, foi bem perceptível, e também na coletiva. Ele também deixou claro que foram erros individuais, principalmente ali no gol de São Paulo, que fizeram o Bahia, que fez o Bahia não ter pelo menos esse ponto. Isso também preocupa, Pedro, essa questão do talvez o Rogério Ceni nesse momento ali ter melindrado o elenco, enfim, a pressão ainda ser maior. O que tu achou dessa atitude dele, da coletiva, que eu achei sincera, mas a gente sabe que jogador de futebol não gosta muito dessas coisas, né? E para jogador se melindrar é fácil. E isso é uma preocupação também para essa reta final? Cara, eu acho que não deixa de ser, mas não é a maior preocupação do momento, não. A gente já sabia, né, que o Rogério ele tem esse temperamento, existia um certo temor, uma perda de vestiário, né, relacionamento ruim com jogadores, que não seria a primeira vez na carreira de Rogério que ele teria esse tipo de problema. Mas a gente está tão na reta final assim do campeonato que eu acho que esse é o menor dos problemas, assim, sabe? Eu acho que a situação, o rendimento do Bahia, ele não pode ser resumido a isso, entendeu? Eu acho que não é tão determinante no momento. O Bahia não tá jogando assim tão pior do que em outros momentos do campeonato. O Bahia foi esse time instável o campeonato inteiro. Então eu não consigo atribuir a um problema ali de relacionamento de Rogério com o restante do elenco esse momento atual do Bahia. Mas acho que não deixa de preocupar. É óbvio que quando você tem um ambiente mais harmonioso, fica mais fácil de você conquistar os resultados. Mas eu não duvido nada que se o ambiente já estivesse às mil maravilhas, o Bahia estaria na mesma situação. Então, é uma preocupação, mas não acho que seja a maior, não. Não é o que tirou meu sono. O Ceni, como jogador, né, na época, ele era a principal figura do time, sempre, né? O capitão da equipe, vários anos de casa com São Paulo. Então, muitas vezes o Rogério, ele cobrava, né, dos seus companheiros de equipe, e cobrava mesmo. E aí, obviamente, ninguém ia bater de frente, primeiro porque ele era o principal jogador, né, da história do clube. É a mesma coisa que o Zico, se um dia jogasse no Flamengo, vai cobrar um jogador que tivesse naquela época, ninguém vai bater de frente com o Zico. E a mesma coisa era o Rogério Ceni no São Paulo. E ele chegou a bater de frente até com treinadores, né? Ney Franco, por exemplo, foi uma briga declarada, assim não foi nem velada, não, foi uma briga bem exposta. Essa situação que ele passa, muitas vezes, ainda como técnico iniciante, é natural, eu até diria. É um erro, certo? Ele como técnico, ele não conseguiu lidar. E dá para ver isso até mesmo, assim, o Diniz, se você olha na beira do gramado, é xingamento pra caramba com os jogadores do Fluminense. Tanto é que foi até cobrado, né, nessa última data FIFA, que o Diniz tivesse mais o Diniz do Fluminense, né, um treinador que cobrasse mais tal qual ele cobra no Fluminense. E aí, às vezes, isso passa do ponto, muitas vezes, porque a maneira, como é que você cobra de um atleta que é desatento, entendeu? Porque, basicamente, o que ele está sendo ali na beira do gramado é o que todo torcedor estava, entendeu? A irritação que ele tem naquele momento com o seu atleta, queira ou não uma relação de trabalho, ela é até compreensível para um torcedor. Para um chefe, né, ou para um treinador, aí é onde entra aquela coisa do limite, onde é uma cobrança dura que tem que acontecer, o momento em que lugar tem que ser feito esse tipo de cobrança, para também não ficar tão exposto assim. Mas o Ceni, ele nunca soube lidar muito com isso, né? De
de segurar. O Rodrigo Caio, quando estava no São Paulo, lembra? Quando fez aquele fair play do lance do Jô, ele ficou indignado e tudo mais. Ele até foi bastante irônico na coletiva na época. Eu acho que ele ainda é um problema desse emocional do Rogério Ceni muitas vezes para essas situações. Ele gosta de ganhar. Então, quando a coisa sai do prumo e na cabeça dele um empate, não é que ele estaria satisfeito, como disse Pedro. Não é que seria um ótimo resultado, um bom resultado, mas teria sido um ponto talvez valioso para essa reta final. Cada ponto nesse momento se torna valioso. Se o Bahia não subir por causa de um ponto, certamente vão lembrar desse jogo. Claro, vão lembrar do jogo do Santos, do jogo do Cruzeiro, enfim, vários. Mas nessa reta final, cada lance, cada momento, cada situação acaba sendo primordial.